Qual a importância da sua história? A gente pensa assim, qual é a importância da minha história? Não vai fazer a menor diferença, isso não vai me dar mais dinheiro, não vai me dar menos dinheiro. E aí hoje nós vamos falar sobre isso. Aqui com você, Gabriela Macedo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda seus comentários. Me fala o que você está mais querendo saber, qual é o assunto que você está mais interessado neste momento. E hoje eu vou falar com você sobre a importância de nós sabermos da nossa história. A nossa história, a história dos nossos ancestrais, elas acabam explicando muito sobre a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Como dizem, nós somos o fruto do meio e para sermos diferentes, para sermos iguais, para sermos aquilo que nós viemos para ser, nós precisamos olhar e saber exatamente como os nossos ancestrais viviam, o que eles faziam, de onde eles eram, porque assim a gente consegue encontrar muitas explicações para o nosso modo e o meio que nós vemos o mundo, e também com isso conseguimos de maneira mais tranquila e fácil receber uma bênção para que isso seja modificado, seja alterado. Se a gente parar para analisar e começar a dar uma olhadinha na Bíblia Sagrada, aqui Deus fala da genealogia. Em todos os lugarzinhos lá no começo ele vem falando. Então é muito importante, se isso está ali, a gente também começar a olhar. Tem gente que olha para o seu pai, olha para sua mãe com tamanho desprezo, que não quer nem saber a história dos antepassados dele. Porém, chega um momento da nossa vida que nós estaremos repetindo a história dos nossos pais. E aí, se nós não sabemos o que aconteceu, o que levou a isso acontecer, quais foram as estruturas disso tudo, a gente não consegue se desvencilhar dessas hereditariedades, dessas prisões mentais, tá? E também espirituais que a gente coloca. Então, o que eu posso te falar hoje, a importância da nossa história, é que nós vamos saber também qual é uma possibilidade de mudança, tá? Se a gente for buscando, lógico que a gente vai chegar lá em Deus, mas se a gente também for buscando, a gente começa a perdoar pelo tempo, perdoar pela história. Esses dias, um breve comentário, eu comecei a buscar a minha genealogia, já tem alguns anos, e agora começou a surtir novos efeitos, começaram a aparecer novos nomes, novas possibilidades de encontrar. Já encontrei bisos, agora os trisavós, né? De onde eles vieram, o que eles fizeram. E aí, de repente, eu me deparo com as informações da época da Inquisição. E aí, quando eu comecei a olhar aquilo, é totalmente diferente de quando você estuda isso na escola, tá? E quando você começa a olhar que talvez a sua ascendência, né, os seus ancestrais tenham passado por todo aquele processo, por toda aquela dificuldade, por todo aquele preconceito, e você começa às vezes a ver o motivo pelo qual você às vezes se fica indignado com determinadas coisas, você tem determinados posicionamentos, você fica ali brigando por coisas que as outras pessoas da sua própria família não startam para aquele tipo de informação. E com o amor que a gente tem, a gente olha para toda essa história e começa a agradecer. Tudo envolve gratidão, tudo envolve amor, tudo envolve arrependimento, tudo envolve perdão. E com isso, a gente consegue também começar a nos perdoar, a pedir perdão para o Pai, né? Para o Criador. A gente começa a pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos julgamentos enganosos. A gente começa a pedir perdão, às vezes, porque a gente às vezes tem um alcoólatra na família, e quando a gente olha a árvore genealógica, a gente começa a perceber de onde foi que desembocou todo aquele sentimento, porque a gente traz na nossa carga genética não só informações de doença, mas também de comportamento, de ações. Quando você vai ao médico, ele pergunta: você tem alguém na família que já teve? Mas comportamento também a gente pergunta: você já teve alguém na família que já teve? Então, às vezes eu estou tendo um cliente, ele está com depressão, eu falo: mas alguém na família já teve depressão?
Às vezes eu estou tendo um cliente que está com síndrome do pânico, eu falo, mas alguém da família já teve síndrome do pânico? E ali a gente começa a ver que tem outras formas da gente poder trabalhar toda uma sistemática, tanto saúde física quanto saúde mental para o físico. E a importância de você saber da sua história também determina os lugares para onde você quer ir. Então, se você olha a sua história, viu lá, não gostou de como ela terminou, olha como ela está agora. Você também não está gostando das coisas que está acontecendo, olha para o teu futuro e cria uma nova história. Começa a partir de agora a soltar todas essas crenças limitantes, a soltar o controle de tudo isso e entregar na mão de quem realmente vai fazer alguma coisa, né, que é o Criador. Começa a pegar todos esses, a entender por que seu pai, seus avós, seus bisavós eram tão assim materialistas, brigavam tanto por aquilo, e às vezes você hoje é uma pessoa que não quer tanto, não que a gente não queira dinheiro, a gente quer dinheiro, mas a gente não quer tanto trocar a vida por isso, mas a gente consegue entender por que eles, né, foram criados, foram educados, foram sistematizados dessa forma, tá? Porque lá atrás eles passaram por um processo de fome. Lá atrás, eles passaram por um processo de desamparo, de sem casa. Lá atrás, eles passaram por processos por processos mesmo, né, de prisão perpétua. Então, a gente começa a entender por que o anterior funcionava daquele jeito e o outro funcionava daquele jeito e os nossos pais, muitas vezes, funcionam desse jeito e a gente, consequentemente, acaba funcionando a partir disso com a nossa vida, com os nossos descendentes. Então, hoje eu falo para você, busque a história da tua família. Tenta descobrir de onde eles vieram, de onde os seus pais nasceram, como eram seus avós, onde estão enterrados seus bisavós, de onde eles vieram, e vai procurando de uma maneira gostosa, para que você crie assim um futuro diferente para você. Você começa a se soltar daquele medo enorme de não ter as coisas, porque você começa a entender de onde ele veio. Você começa a dar valor ao medo que eles sentiam pela história que eles viveram. E aí você vai curando dentro de você todas essas feridas. Você vai se libertando de tudo isso com o apoio do Criador, que é o Criador de todas as coisas, né? E com o seu apoio, o apoio da sua mente, conseguindo perceber, entender, tá? E limpar todas as memórias que você compartilha com cada um desses momentos, com cada uma dessas pessoas. Você começa a olhar as pessoas que são assim e você começa a olhar e falar qual é a história por baixo disso, de onde veio isso. E às vezes você vai ficar menos brigão, menos brigona, menos rancoroso, menos rancorosa, vai ficar menos vingativo, menos vingativa, menos competitivo, menos competitiva, e vai começar a doar mais, a amar mais, vai ter autorrealização, vai ter amor próprio, vai ter amor pelas outras pessoas, zelo, cuidado, afetividade, e a sua vida vai ser muito mais plena, muito mais feliz, independente de como, onde e de que maneira você esteja nesse momento. Você vai começar a olhar as coisas de uma maneira mais doce, de uma maneira mais alegre, de uma maneira mais especial, tá? Então, um beijo no coração de vocês. Peço ao Criador do Universo que limpe todas as memórias de dor que a gente compartilha e de todas as memórias de dificuldades que a gente compartilha e nos devolva assim que nós também conseguimos encontrar assim a nossa fé, o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa certeza de que todas as coisas podemos naquele que é o Criador. Beijo grande, fica com Deus, gente. Lembra de inscrever, lembra de deixar seus comentários, lembra de ativar as notificações e de compartilhar com seus amigos. Beijo, tchau, tchau.